de número 37, versículo 5. À medida que você for achando, vai se colocando de pé, em nome do Senhor Jesus. Se você não encontrou Salmos, abre no meio da Bíblia se você vai achar Salmos. Salmos 37, versículo 5. Amém? Assim diz a palavra de Deus: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vamos falar de novo? Entrega o Senhor, confia nele, ele tudo fará. De novo, para entrar no seu subconsciente: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Pode sentar no seu lugar. Que o Espírito Santo ele venha ter liberdade realmente na sua mente, no seu espírito, na sua alma, para que ele venha trazer para este ano de 2016 paz sobre a sua vida, paz sobre a sua família, paz sobre a sua vida profissional, paz sobre cada área da sua vida. Amém? A palavra que Deus tem para nós nesta noite, se eu pudesse colocar um tema, o tema seria, repita comigo, o sono. É o sono de dormir mesmo, tá, irmãos? O sono é o termômetro da paz. Amém? E paz é tranquilidade. E para você ter paz, você tem que ter o quê? Fé. Amém? É impossível você ter paz em qualquer área da sua vida se você não tem fé. Então, o que nós vamos aprender aqui em alguns minutos é de nós confiarmos no Senhor e entregarmos diante dele o nosso caminho. O que é entregar? Todo mundo sabe o que é entregar, mas nós temos dificuldade, muita dificuldade. E à medida que o tempo for passando, você vai se identificando como você tem dificuldade de entregar situações nas mãos do Senhor. Parece que o inimigo, ele cria barreiras espirituais que nos impede, igual o pastor Ricardo falou, de enxergar aquilo que Deus tem para nós. E nos impede de viver uma vida em abundância, conforme foi preparado para mim e para você. Então nós temos dificuldade de entender o que Jesus ele fez na cruz do Calvário e tomar posse daquilo como algo real na minha vida, não como algo sobrenatural, mas algo que faz parte do meu dia a dia. Então a fé, ela faz parte do meu dia a dia, e nós vamos perceber que uma boa parte do povo evangélico, uma boa parte da população tem dificuldade de crer no Senhor Jesus, de crer que Ele pode operar milagres, de crer que quando Ele morreu na cruz do Calvário, ali Ele levou sobre si as nossas dores, ali Ele levou sobre si a nossa maldição e nos deu autoridade sobre a enfermidade e nos deu autoridade sobre o mundo espiritual. Mas o assunto que nós vamos falar aqui, talvez você pode pensar, você está falando algo natural. Eu vou falar algo muito espiritual que faz parte da sua vida e você não enxerga. Eu poderia falar outras situações, mas vou falar apenas uma situação, que é o sono. Amém? O sono, a pessoa que quando ela deita e dorme, igual diz o Salmo 37, versículo 5, o sono, ele é uma bênção espiritual, porque nós fomos, quem aqui tem celular? O seu celular, ele funciona
24 horas, 48 horas assim seguido? Funciona? Não, você tem que fazer o que? Você tem que recarregar as baterias. Se você não recarregar a bateria, o celular de última geração, qual que é? O iPhone 6, tem o outro depois dele? 6S. Você pode ter o iPhone 6S, que você não consegue fazer uma simples ligação. Tem que recarregar a bateria. Você que está aqui, você tem um potencial incrível. Existem bênçãos sobrenaturais me aguardando e te aguardando em 2016. Mas se você não deixar Deus agir na sua vida, se você não perceber pequenos detalhes na sua vida que fazem grandes diferença, infelizmente, essas bênçãos não vai alcançar. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender é entregar. Então, quando você tem nas suas mãos algo que você entrega, você pega e entrega. E não é mais meu, é dele, entreguei. Então, você tem nas suas mãos. Muitos chegaram aqui hoje, cansados, sobrecarregados. Então, tem nas suas mãos aí, talvez uma enfermidade. Talvez tenha nas suas mãos aí um grande dilema profissional, uma crise financeira, uma crise conjugal, uma crise familiar, ou um certo tipo de problemática que você nem sabe dizer o que é. E isso tem tirado as suas noites de sono, isso não tem permitido você nem se alimentar direito. Existem algumas coisas naturais que nós fazemos que são, na verdade, espirituais. Uma delas é a alimentação. O momento da refeição é um momento sagrado, é algo espiritual. Aquela alimentação é espiritual, porque o seu corpo, o seu espírito depende daquilo. Se você não se alimentar, você não vai conquistar aquilo que você tem que conquistar. Então, você está segurando nas suas mãos aí um grande peso. E a palavra de Deus diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo. Ele vai fazer algumas coisas. A ordem é o que? Entrega o teu caminho ao Senhor. É difícil compreender o que está sendo falado? É difícil entender o que está sendo dito? Entrega. Então você tem aí um grande peso na sua mão e o Senhor está lá. Me entrega, me entrega, me entrega. Passa para mim, passa para mim, passa para mim. Então está na sua mão. Então passa a batata quente para Ele, porque Ele tudo vai fazer na sua vida, meu amado. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Eu não quero mexer com a sua emoção. Eu não quero fazer você vibrar. Mas que o Espírito Santo venha fazer isso entrar, impregnar na sua alma. Nós não temos paz. Quanto aqui, eu vou fazer uma pergunta bem simples. Quantos aqui já foi no seu próprio velório? Levanta a mão, por favor. Você já foi no seu próprio velório? Você vai no velório depois de que acontece o óbito. É ou não é verdade? Você não vai no velório antes que aconteça o óbito. A pessoa pode estar nas últimas, mas o velório acontece depois do óbito. Mas nós, seres humanos, nós temos o hábito de velar antes que as coisas aconteçam. Antes do óbito, nós velamos, sofremos, morremos, nos angustiamos com aquela situação que ainda não aconteceu. É na verdade. Ou isso só acontece comigo? Né? O ser humano vela antes que as coisas acontecem, ele sofre antes.
Tem uma reunião marcada para amanhã, uma reunião muito importante. Aí o cara já te escabela todo e começa a sofrer. Tem uma situação muito difícil para resolver e a pessoa começa a sofrer. Eu já determinei na minha vida, eu só vou sofrer o que eu tenho que sofrer. Antes eu não vou sofrer. Se eu tiver que sofrer, vai ser na hora. Se tiver que doer, vai ser na hora. Mas antes não. Antes eu vou viver. Então, a palavra de Deus diz o seguinte, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. O ladrão, ele vem somente para roubar, para matar e para destruir, né? Então, você fica esperando, você acha assim que o inimigo vai vir com aquela máscara para roubar algo de você. E ele é malicioso, então ele vai roubando a paz do ser humano. Ele vai roubando ali, sabe, o prazer de se assentar-se em uma mesa e fazer uma boa refeição. Aquela coisa assim que você tem que estar, a refeição tem que ser algo que tem que estar ligado. Entendeu? Sentou. Lá em casa, até a água eu saboreio. Às vezes eu pego um copo d'água, então a minha esposa ela é meio assim agitada, sabe? Mais ou menos. Ou um suco, aí me dá um copo d'água, eu pego um copo cheio. Porque eu tenho que sentir aquilo ali entrando dentro do meu corpo, ativando ali as moléculas, ativando ali as células. E ela fala, dá uma golada nisso aí, bebe de uma vez. Falei, por quê? Gente, por que eu tenho que beber água numa golada? Às vezes tem uma sobremesa tão assim, deliciosa, aquela coisa. Aí coloca a pessoa, dá aquela bocada. Gente, pega, né? Deixa as células gustativas sentir ali o sabor, né? Se é um doce, o doce, né? Vocês que é o doce, se é o sal, é o sal, né? Se é o azedo, é o amargo, é o amargo. Mas deixa sentir. Não, mas a pessoa senta e come a refeição igual um pato, né? Parece que desce de goela abaixo e não sente sabor de nada. Tem gente que não sabe o que é o sabor de uma carne, sabor de um arroz bem feito, de um feijão bem feito, porque ela não tem tempo. Tem sofrido tanto com antecipação, a pessoa já senta para fazer a refeição pensando no que tem que fazer, uma hora depois, ou amanhã. Então, um dos grandes problemas do ser humano é de não viver o momento. A pessoa, ela sai de férias, e ela não tem o prazer das férias, sabe, ela não consegue se desligar do trabalho, e está sempre agitado, sempre correndo. Eu não fiz uma viagem, eu fiz uma aventura no Rio de Janeiro. Imagina essa pessoa que vos fala, né, que o Senhor não me permitiu ter muita intimidade assim com questões de trânsito, essas questões assim normais que todo mundo tem aquelas habilidades. Então eu tenho algumas restrições em relação a trânsito, em relação a volante, essas coisas assim. E nós demos na telha de ir para o Rio de Janeiro e alugar um carro no Rio de Janeiro, né? Imagina a situação, né? Então, agora eu pergunto para você, voltando à mensagem. Uma semana antes, já estava programada a viagem. Eu sabia que eu ia fazer algo que ia sair do meu normal. Ia estar numa cidade totalmente hostil, que a gente ouve pela televisão, aquela violência toda. E ia ter que dirigir naquele lugar, né, que não é Eldorado. Eldorado você erra uns caminhos, depois de meia hora você acaba encontrando, né? Você vai insistindo, por mais que você esteja perdido, você se acha. Ou então você encontra alguém conhecido que te dá o caminho. Mas lá estava no Rio de Janeiro. Agora eu te pergunto,
se eu dormir nessa semana da viagem? O que você acha? Dormi ou não? Não dormi, né? Dormi igual uma pedra. Por quê? Eu posso mudar a situação com o meu sofrimento? Então eu falei, Pai, o Senhor conhece as minhas dificuldades, a minha limitação. Então o que é que eu vou fazer? Eu entreguei aquele momento na mão do Senhor. Você sabe quando você chega no lugar aonde as pessoas parecem que estão te esperando, que Deus coloca alguém em cada esquina e fala assim, ó, tá vindo um servo meu aí, que eu tive que, tá vindo um servo meu aí, que eu coloquei alguns anjos especiais para ele não, sabe, porque é um sujeito meio difícil. Então ele colocou as pessoas assim, ó, não vai para e cada pessoa, em cada situação, em cada esquina, que foi nos dando a direção em cada lugar. Parece que, oh, chega aqui, nos chamava, você vai para esse caminho, vai para aquele. As pessoas estavam nos esperando. Eu não sei se era pessoa, se era anjo, mas eu sei, gente, eu estou no Rio de Janeiro, as pessoas falam tanta violência, eu não vi nada. Parece que você está andando, pastor Ricardo, e Deus vai colocando você já viu quando um presidente, uma pessoa importante, ela vem em algum lugar? Quando o Barack Obama veio no Brasil, que antes do Barack Obama chegar, que eles mandaram ali o FBI preparar tudo, ficaram nos lugares estratégicos, e vai uma comitiva na frente, é a sensação que eu tive. É a sensação, parece que é uma comitiva de anjo passando ali, né? Apesar que eu fiquei perdido lá umas 3 horas, mas até então eu estava apreciando a paisagem. Que coisa linda que é o Rio de Janeiro, que coisa maravilhosa. Aí olhando o retrovisor, a minha sogra estava com o cabelo em pé. Eu falei, ó, nós estamos perdidos. Aí rapidamente, Deus, ó, pelo amor de Deus, GPS estragou. Já pensou? GPS estragou, e aí? E Deus foi dando a direção dele. Então, gente, sofrer para quê? Sofrer só se realmente for necessário. No momento necessário, você não tem que estar sofrendo por antecedência. Então, você não tem que estar deixando as coisas passar por um sofrimento, por algo que ainda não aconteceu. Porque antes de acontecer, o nosso Deus pode mandar ao anjo mudar aquela situação para você. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Então é entrega mesmo, entrega isso aí para Deus. Então nós temos dificuldade, nós sofremos por antecipação e nós não vivemos o momento. Por que eu convidei vocês a estar presente aqui, agora, neste momento? Porque hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, e muita gente está brigando com a sua mente, brigando ali. Às vezes, algumas pessoas que estão brigando aqui, vem cá pensamento, volta para cá, porque você está indo lá na segunda-feira, lá na terça-feira, com alguma coisa que tem para acontecer, né? Não precisa, vive o momento. Então nós estávamos de férias, aí eu falei, vamos passear lá em Copacabana, que nós queremos lá no Cristo, lá naquele lugar bonito, lá para a gente ver. Aí nós fomos em Copacabana ali, aí eu falei, vamos tomar uma água de coco? Vamos. Na barraquinha comprou uma água de coco, e o objetivo era ir lá no Cristo. Aí tinha uma Copacabana, aquela paisagem maravilhosa. Aí eu peguei o coco, e o que eu fiz? Sentei. Para quê? Para tomar a água de coco. Vendo a paisagem. Aí a Chile corria para o lado, levanta. Por quê? Levanta, por quê? Nós vamos, não, eu estou em Copacabana. Olha a paisagem. Senta, toma água de coco, aproveita esse momento.
Por que você tem que andar correndo com tudo? Por que tudo tem que ser na correria? Você não precisa ser tão drástico igual essa pessoa que te fala. Mas deixa Deus falar com você. Desacelera, pelo amor de Deus. Vive o momento. Vive as situações. Vive o momento real. O ser humano passa a maior parte do tempo no passado, pensando naquilo que passou. E uma outra maior parte do tempo ele vive no futuro, pensando naquilo que ele pode fazer. Mas um percentual bem pequeno, ele vive no presente. E é aqui, é agora que eu existo. É aqui, é agora que eu posso fazer a diferença. Não é no amanhã, não é no que passou, mas é agora. Então, o seu agora, você tem que viver esse momento. Para você receber o que Deus tem para você, eu vou citar 3 exemplos bíblicos do que eu estou falando. E são exemplos bem exagerados, para te fazer pensar, repensar o ano de 2016. Porque quando o pastor orou, ele ministrou grande vitória na vida da igreja. 8.000 promessas estão preparadas para nós. Bênçãos sobrenaturais. Mas eu tenho que estar pleno para estar recebendo essas promessas. Eu tenho que ter paz no meu espírito. Eu preciso viver cada momento. Já diz um grande provérbio chinês que numa caminhada, o mais importante não é o objetivo da caminhada, mas é a caminhada. É o que está ali durante o trajeto. E o diabo tem cegado tanto o ser humano que eu tenho que chegar lá, eu tenho que fazer, que a pessoa pensa só lá e não consegue enxergar a beleza do caminho, não consegue enxergar a bênção de Deus, o milagre de Deus. Gente, eu estava ali nas minhas férias e vendo, pastor, a mão de Deus em tudo, e agradecendo, Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, obrigado por isso tudo que eu estou vendo, por isso tudo que eu estou vivendo, né? E nenhuma situação ali nos acometeu, foi algo maravilhoso. Falei, é só o Senhor mesmo, meu Deus, é só o Senhor. Então eu quero dar um exemplo. O primeiro exemplo é de Jacó, que está lá em Gênesis, no capítulo 28, a partir do versículo 10. Diz lá o texto que Jacó, ele estava fugindo. O irmão de Jacó, ele queria matar Jacó. Se o irmão de Jacó pegasse ele, matava ali naquele momento. Então imagina só, você é um rapaz novo, você nunca saiu de casa, viveu debaixo da saia da mãe, porque o irmão dele não, Esaú era um cara independente, era um cara já ali, fazia as coisas. Jacó não, Jacó era um cara ali mais doméstico, que vivia ali na saia da mãe, nunca saiu de perto da mãe. Sabe aquele filho que um passo que dá, né? Que no passo que aquele menino dá, a mãe já está lá em cima. Assim era Jacó. Aí Jacó teve que fugir. E Jacó estava ali no meio da estrada. Diz o texto que no meio da estrada escureceu, e Jacó, o que ele fez? Ele parou naquele lugar. Jacó, ele fez o quê? Pegou uma pedra, fez de travesseiro e dormiu e sonhou. Você consegue acreditar nisso? O que Deus ele tem para falar para nós nesse texto? Muitos de nós fazemos ao contrário. Pegamos aquele travesseiro de plumas, macio, sabe o que você abraça assim, macio? Coloca na cama, e quando você deita, parece que está deitando num tijolo. Parece que está deitando num espinheiro, que o fulano rola para o lado, rola para o outro, e não consegue dormir.
Então o sono, ele é o termômetro da paz. Jacó, quando chegou naquele lugar, imagina comigo, ele estava no meio da estrada, feras do campo, animais ali, podia passar ali naquela época alguém e pegar, levar-o como escravo para algum lugar. Então não tinha segurança nenhuma. Mas o que Jacó fez? Ele pegou, entregou ao Senhor e dormiu. Então Deus, ele transformou ali a pedra em travesseiro para Jacó. E falando disso, eu me lembro de uma situação que nós fomos no acampamento de casais, e era uma época de muito calor, muito quente, né? E você já for em acampamento, você sabe, normalmente os dormitórios é tudo fechado, não tem ventilação, então estava aquele calor insuportável. Aí nós fomos dormir. Aí você acha que a gente consegue dormir num lugar desse? Consegue? Então eu deitei e dormi. Dormi. Fechei o olho, deitei na cama. A Chile contou até 10. E quando ela menos percebeu, ela estava falando sozinha, porque eu já estava dormindo. E ela passou a noite toda se abanando, se molhando por causa do calor. Aí de manhã, os irmãos chegaram e falaram: aí, irmão, desculpa, um lugar muito calor, né? Ninguém conseguiu dormir. Eu falei: o quê? Eu dormi. Mas o que quer dizer com isso? Deus, assim como quando você aprende, lá no Salmo 3, nós vamos falar agora mesmo, que eu deito e durmo e logo pego no sono, isso é uma bênção na sua vida. Isso é uma bênção espiritual, que nós temos que tomar posse, porque o sono é importante, você precisa recarregar as suas baterias, você precisa estar 100% para vencer, 100%. Então Deus, eu falo assim, teve calor, eu não sei, eu sei que eu não vi nada. Então Deus, ele é capaz de colocar uma brisa ali para você dormir, porque é a palavra fala isso, que se você entregar, e ele vai te dar, vai fazer. Eu vi a situação, estava calor, mas a Bíblia fala, eu entreguei ao Senhor, deitei e dormi. Amém? Então para de transformar esse travesseiro tão macio em pedra. Deixa Deus, ele cuidar disso para você. Você acha que Deus, ele não tem capacidade para cuidar disso para você? Você acha que Deus, ele não é capaz de agir na sua agenda de amanhã? Por mais apertada que ela esteja? Talvez você olhe para mim e fala assim: a sua vida é muito tranquila, né? Você deve ter uma vida muito tranquila, muito sossego, né? Não tem problema nenhum, né? Mas eu decidi isso. É uma decisão minha. Eu decidi viver cada situação, viver cada momento. Deus coube a mim colocar um trabalho muito estressante, o sistema financeiro é muito estressante. Hoje, com a tecnologia, você chega, tem uma reunião 8 horas da manhã, cobrança, meta. Aí, quando é no meio do dia, você tem outra reunião. E durante o dia, as pessoas te ligando: já fez? Aí, quando chega às 5 horas da tarde, mais outra reunião. E aí? Já fez? Já alcançou? Já fez? E isso tem levado as pessoas a adoecer. Tem levado alguns colegas a pedir demissão. Muitos estão afastados por licença médica. E eu decidi, eu não sou uma máquina. Eu sou um servo de Deus. Amém? Você não é uma máquina. Você é um servo de Deus. Então o diabo, a pessoa fica esperando o diabo ele aparecer, e aos poucos ele vai roubando a paz. Aos poucos ele vai roubando a saúde do sujeito, vai roubando a família do sujeito,
vai roubando o casamento, vai roubando tudo. Por quê? Porque a pessoa, ela se envolve numa situação tão grande que não se permite Deus agir na vida dela. Olha outra história. Davi, lá no Salmo capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: eu deito e durmo e logo pego no sono, porque o Senhor, Ele é a minha segurança. Você sabe quando Davi escreveu esse salmo? Davi, quando escreveu esse salmo, amado, ele estava fugindo do seu filho Absalão, que queria matá-lo. E a fuga foi tão de repente que ele saiu descalço. Imagina só, a pessoa fugindo de alguém que queria matá-lo, com um exército ali para matá-lo, e chega a hora de dormir, o que é que ele faz? Dorme. Não é um paradoxo, não é meio incoerente isso, uma coisa meia... E você ou nós, com alguma situação ali, você não consegue dormir? Será que tem um gigante apontando uma lança para você? Será que tem um exército ali querendo te perseguir, que você não se permite dormir? Será que não tem um Deus que você pode pegar isso que te atormenta e entregar na mão dele? Será que esse Deus não tem poder, não tem autoridade para fazer o que você não pode fazer? Eu decidi, se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer, mas não por antecipação. Porque até chegar a situação difícil para mim resolver, o meu Deus vai na minha frente e Ele vai preparar aquilo para mim. Ele vai preparar aquela situação para mim. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você conseguiria dormir com alguém com exército para te matar? Deixa isso entrar no seu coração, isso entrar na sua alma. Deixa Deus falar com você. Muda a sua postura. 2016 está aí. E sabe por que Davi dormiu? Porque ele era um guerreiro. E o guerreiro tem que estar 100% preparado para a guerra. Então Davi pensou: eu vou dormir porque Deus vai me proteger. Porque se eu ficar acordado a noite toda, amanhã, quando me deparar com a guerra, eu vou perder a batalha, porque eu não vou estar preparado, eu vou estar cansado. Quantos aqui acorda e parece que tomou uma coça? Acorda com o corpo doído, com a cabeça pesada, que se alguém chega para ele e fala bom dia, só se for para você, já acorda mal-humorado, chega no supermercado, xinga o caixa do supermercado, xinga o motorista, xinga o trânsito, e xinga todo mundo, e sem falar da esposa e dos filhos. E o diabo assim vai roubando a paz, vai roubando a alegria. Agora, se isso ainda não entrou no seu coração, eu tenho um exemplo de um homem que ele sim, ele me superou. E esse cara, a gente tem que tirar o chapéu para ele. Imagina só, lá em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23, diz o seguinte: Jesus, você acha que Jesus era um cara ocupado? É ou não era? Você acha que a vida de Jesus era estressante? Era estressante. Você não sabe o que é expulsar demônio do povo, gente. Só quem fez o culto durante 3 horários, sabe o que é? Ficar o dia inteiro expulsando demônio do povo. Pegando a carga do povo, pegando ali tudo aquilo ali do povo. É estressante, é maçante. Imagina só Jesus,
com toda a humanidade, as pessoas perseguindo os escribas, os fariseus, querendo pegá-lo em algum detalhe, e ele orando, ele expulsando o demônio, ressuscitando mortos, fazendo milagres. Como esse homem chegava no final do dia? Porque ele tinha um corpo igual o meu, igual o seu. Só que a maneira de lidar era diferente. É o que Deus quer falar para você nesta noite. Porque o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. E para essa máquina funcionar, ela precisa de fazer algumas coisas. Veja bem, depois de um dia estressante de trabalho, Jesus, ele entra no barco e vai para outra margem. Cansado, certamente, de um dia de trabalho, o que Jesus faz? Ele vai lá para a popa e dorme. E quando a gente fala dormir, eu não falo em cochilar. É dormir mesmo. Sonhar, igual Jacó fez, aquele sonho reparador. Então, quando Jesus, ele deitou e dormiu. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava cuidando dele. Ele sabia que aquele momento era um momento sagrado e que Deus estava cuidando dele. Então ele foi dormir. E durante uma certa hora começou a grande tempestade. Agora eu te pergunto, os discípulos eram homens acostumados com o mar? Ou foi uma situação inusitada que eles, primeira vez que entram no mar, que entram num barco, e se assustou com as ondas, se assustou com tudo? Não, eles eram homens do mar, conheciam os segredos do mar, conheciam as tempestades. Não eram homens que não vivenciavam aquela situação. Então eu imagino que eram ondas altíssimas para aqueles homens ficarem desesperados. Era algo assim que o barco estava sendo, não balançava, o barco era jogado para o alto e descia. Imagina como você consegue imaginar ondas de 20 metros de altura, aquele barco pequeno, e vinha e descia, e quase tombava, e as águas passando por cima do barco. E Jesus, o que ele estava fazendo? Dormindo. Dá para pegar isso? Dá para isso entrar na sua mente? E eu imagino Pedro, que quando começou a tempestade, ele fazia assim, vem cá. Ele fazia assim, cutucava, vai lá e olha Jesus. E a tempestade, ele colocava a cabecinha, chegava, tá dormindo. Aí passava mais um minuto, vai lá e olha, ainda tá dormindo. Aí eles ficaram assim, o que está acontecendo, gente? O barco está balançando para um lado, balançando para o outro, parece que vai tombar, e Jesus dormindo. O que Jesus sabia? Pode sentar, pastor. O que Jesus sabia? Ele sabia entregar. Amém? Entregar. Porque aquele momento era um momento que ele precisava estar 100% no outro dia. Ele precisava dormir. Porque no outro dia tinha que expulsar demônio. No outro dia ele tinha que curar. No outro dia ele tinha que estar com a mente sadia para diante dos fariseus dar uma resposta sábia, uma resposta prudente. Ele tinha que estar com a mente 100%. Ele tinha que estar inteiro. Então ele sabia, então eu preciso dormir. Eu sou Deus, mas eu estou no corpo humano. A minha mente é uma mente humana. Então o meu cérebro precisa descansar para que eu possa, quando a batalha chegar, eu estar pronto para a batalha. Quando o gigante chegar na sua frente, você tem que estar pronto, tem que estar 100%, tem que estar com a sua mente 100%, tem que estar com as suas emoções equilibradas, para quando a situação chegar, você resolver a situação. Não é antes que você vai resolver, é no momento. Se você puder fazer uma coisa, você faz. Se não pode, não faz. E eles chegavam, e chegou ali Jesus dormindo, até que um ponto Pedro não se aguentou. Ele falou, não é possível, nós estamos morrendo, e Jesus dormindo. E chegou lá e sacudiu Jesus, Jesus, o Senhor não importa, Senhor, que nós perecemos? Sabe o que Pedro achou? Que Jesus estava de brincadeira com ele. Mas não, estava dormindo, ué.
dormindo. Uma vez, nós morávamos numa casa que antes de eu mudar para minha casa. Então era de noite, de madrugada, e houve um grande estrondo na minha casa. Aí a Shirley acordou desesperada, escabelada, correu para um lado, correu para o outro. Eu abri um olho e pensei, a cerâmica da cozinha caiu. Aí eu pensei, eu posso fazer alguma coisa agora? Não. Então eu vou dormir. Eu ia encontrar um pedreiro 4 horas da manhã. Eu ia lá em alguém acordar de madrugada, incomodar. Não posso. E ela corria para o lado, escabelava, não sei o quê. E no outro dia, você nem levantou, falei, mas eu abri meu olho. E pelo som, eu já percebi que foi lá na cozinha que caiu. Se tivesse quebrado alguma coisa, não quebrou. Se tivesse que estragar, estragou. O que eu posso fazer? Eu vou dormir. No outro dia, você acorda 100%, bem-humorado. Aí vai resolver o que tiver para resolver. Mas o sistema nos aprisiona de tal forma que você não consegue. Você fica aprisionado. E o diabo vai roubando a paz, vai roubando ali a situação. E Deus, Ele tem o melhor para você em 2016. Talvez essa palavra, ela é dita de uma forma que te fala, puxa vida, nós lemos a Bíblia. Você riu de mim? Por que você não riu de Jesus? Por que você não riu dele? O barco estava afundando e cara dormindo. Está dormindo. Por quê? Porque é importante. Porque quando você dorme, não é um cochilo, quando você dorme, ali, aqui dentro de nós, existe uma série de operários. E esses operários vão fazer a limpeza na sua mente, vai limpar ali o seu sangue, vai fazer a limpeza do seu corpo. Então, se você não dorme, aquilo vai ficando retido ali dentro do seu organismo. E durante alguns anos, isso vai gerar algumas consequências gravíssimas na vida, no corpo do ser humano. Um envelhecimento precoce, né? Várias doenças, o mal de Alzheimer está ligado a isso, várias doenças, a própria diabetes, a própria obesidade, uma série de questões, né? Então, mulheres que querem fazer um regime em 2016, ficar com o corpo esbelto. Você quer a receita? Vai dormir. Vai dormir. O seu corpo está 100%. Você vai acordar bem-humorada. O seu casamento vai melhorar. A sua vida profissional vai melhorar. Tudo vai melhorar na sua vida. Os alimentos, quando você sentar e fazer a refeição, as proteínas vão para o lugar certo. E você vai ter um corpo bom, um corpo saudável. Amém? Quantos estão preparados para 2016? Amém? Então, vai dormir. Que Deus abençoe cada um.